E nós vamos agora abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Hoje nós vamos terminar o capítulo 2. Livro do profeta Daniel. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia. Chegue pertinho dele, pertinho dela, se apresente, fale o seu nome e abençoe o seu irmão, a sua irmã. Daniel, capítulo 2, do verso 46 ao verso 49, recompensas da fidelidade. Este é o nosso tema. E com este assunto encerramos o capítulo 2. Vamos então ao verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis. Ele é o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador sobre toda a província da Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Bendita seja a palavra do Senhor que nós acabamos de ler. Há um ditado dos antigos que fala assim: depois da tempestade vem a bonança. E foi isso o que aconteceu nesse caso. Depois de Daniel e seus amigos terem corrido risco de vida, as coisas começaram a ficar mais tranquilas e um vento favorável soprou na vela dos barcos da vida daqueles 4 jovens. Parece com o que aconteceu no capítulo 1. No capítulo 1, Daniel e seus amigos são submetidos a uma prova, a um teste. O rei Nabucodonosor queria conquistar tudo, inclusive a fidelidade, a dedicação, a afeição daqueles jovens, mas eles permaneceram fiéis e foram honrados por isso. Então no capítulo 1 nós temos Daniel, Ananias, Misael e Azarias passando por uma prova, vencendo essa prova e com isso sendo abençoados. No capítulo 2 se repete o mesmo ciclo, a diferença é que a prova é maior. Agora eles estão sob risco de vida, são procurados pelo Arioque para serem executados, mas novamente eles passam no teste. E da mesma maneira que a segunda prova foi maior, a segunda recompensa foi maior também, meus irmãos e minhas irmãs. É como se estivessem passando de fase num videogame, onde a cada fase as tarefas são mais complexas, mas em compensação, as recompensas são também mais elevadas. Quais foram as recompensas que Daniel, Ananias, Misael e Azarias alcançaram pela sua fidelidade neste segundo teste a que foram submetidos? Vamos considerar versículo por versículo, porque cada versículo tem uma recompensa. No primeiro versículo que estamos considerando, que é o versículo 46, nós lemos que Daniel foi honrado. E diríamos até de uma maneira excêntrica. Daniel foi honrado pelo ditador do mundo daqueles dias, que era o rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor, depois de ouvir Daniel contar o sonho que ele havia tido e receber a interpretação deste sonho, caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Era uma reação exagerada da parte do rei Nabucodonosor. Mas, igreja, era o que se podia esperar
de um pagão. Nós temos que lembrar que essa história não acontece no contexto do povo israelita, mas em uma capital pagã do Oriente Próximo, no século VI a.C. Nabucodonosor estava acostumado a adorar todos os deuses, entidades, divindades, quando não a ser adorado ele mesmo como um deus, porque este era o costume dos pagãos. Então, quando Daniel deixou o rei de boca aberta, de queixo caído, Nabucodonosor percebeu logo que aquilo era sobrenatural. Ele pensou, este homem é um homem de Deus. E o rei desceu do trono, é bacana a gente imaginar essa cena, e com toda aquela sua majestade, Nabucodonosor desceu do trono, se inclinou diante de Daniel, adorou Daniel, prestou adoração a Daniel e ordenou que fossem feitos sacrifícios em honra a Daniel, oblações e perfumes suaves. Tudo isso é mais uma prova da autenticidade do livro de Daniel. Dificilmente um judeu que estivesse escrevendo uma obra de ficção teria colocado isso no livro, porque esse comportamento não passava pela mente de um judeu. O que aconteceu ali deve ter sido constrangedor e surpreendente para o próprio Daniel. Mas é claro que Daniel, naquele momento, não estava em condições de corrigir o rei Nabucodonosor. Era pedir demais para o menino, não é? Que naquele momento chegasse para o rei e falasse assim, Nabucodonosor, levanta aí que está tudo errado, não pode adorar ser humano, tem que adorar só a Deus. Daniel não estava em condições de fazer isso naquele momento. Ainda assim, mesmo que a reação de Nabucodonosor tenha sido exagerada, o fato é que Daniel foi honrado. Às vezes a mesma coisa acontece conosco, porque Deus nos usa. As pessoas nos veem de uma forma ou de uma maneira que se encaixa no padrão de pensamento delas, da religião delas, e não é necessariamente a realidade, mas elas estão agindo com as luzes que elas têm por enquanto. E aquela era a luz que o Nabucodonosor tinha por enquanto, era uma luz muito fraquinha, como a pequenina chama de uma vela. Então a gente precisa também ter esta paciência e caminhar com as pessoas que nos rodeiam. Mas o fato é que Daniel foi honrado, e honrado pelo Nabucodonosor, e na presença de todo o reino. Isso nos faz lembrar a promessa registrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Honrarei aos que me honram. Daniel honrou a Deus com a sua fé, com a sua modéstia. Daniel podia ter trazido a honra para ele, mas preferiu dar a honra ao Senhor. Então, por isso tudo, ele foi recompensado. Acredito que nós, servos e servas de Deus, podemos esperar algo semelhante, como recompensa quando somos fiéis. Porque Deus disse, eu honrarei aos que me honram. É uma promessa do Senhor. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus fala, Ele faz. Fez com Daniel, vai fazer com você. Tenha certeza disso. Amém? Não percebi muita convicção. Amém? Agora sim vejo que os irmãos estão vivos, acordados e me acompanhando. Tem uma história de um pastor que estava pregando e um casal sentado na primeira fileira e o homem estava dormindo de roncar. Aí aquilo incomodou tanto o pastor que ele falou assim, minha senhora, por favor, acorde o seu marido. E a mulher respondeu, eu não, quem fez ele dormir foi o senhor que acorde. Então eu espero não estar fazendo os irmãos dormirem. Presta atenção, fica comigo. Tem maravilhas de Deus aqui para a nossa vida. Segundo versículo. Daniel viu Deus ser exaltado, e isso também foi uma alegria para aquele servo de Deus. No versículo 47, o Nabucodonosor fala para Daniel o seguinte, verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor
dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Foi o primeiro encontro de Nabucodonosor com o Deus verdadeiro. Não foi a conversão de Nabucodonosor. E o capítulo 3 deixa isso muito claro, que aquele rei estava longe de ser um convertido, mas foi um primeiro passo, talvez, na direção da sua conversão. Nabucodonosor não deixou de acreditar nos outros deuses. Ele não se tornou monoteísta, não jogou fora os seus ídolos, mas ele reconheceu que aquele Deus era poderoso. Na cabeça politeísta de Nabucodonosor, ele deve ter pensado que existem deuses menos poderosos e mais poderosos, e que esse Deus do Daniel estava entre os maiores. Prateleira de cima, porque ele havia feito algo tão difícil. Os magos, feiticeiros e adivinhos de Babilônia não haviam conseguido. Os deuses dos magos, adivinhos e feiticeiros da Babilônia não tinham ajudado. Mas o Deus de Daniel havia resolvido o problema. Eu acredito que quando o rei Nabucodonosor falou isso, Daniel ficou mais feliz do que quando o rei se prostrou diante dele, adorou-o e ofereceu incenso e perfumes em adoração. Porque o servo de Deus, é ou não é verdade, meus irmãos? O servo de Deus fica mais feliz quando Deus é honrado do que quando ele mesmo é exaltado. E isso é fruto do amor. Isso é fruto do amor. Quando um filho seu se destaca, você fica ainda mais satisfeito do que se o elogio fosse para você. Verdade ou não? Domingo passado pela manhã, o coro infanto-juvenil estava cantando, e toda vez que o coro das crianças cantam, e eu estou aqui na plataforma, eu não sei se eu assisto o coro ou se eu assisto os pais. Aquele irmão que sempre senta na última fileira, aí ele vem sentar na primeira. Os irmãos sabem que eu entrei e não tinha lugar na primeira fileira? Isso nunca acontece. Só em dia de apresentação do coro infanto-juvenil. E todos com o celular. Antigamente eles traziam uma filmadora. Agora todos com o celular. E a cara dos irmãos? Os irmãos tinham que ver a cara dos irmãos. A gente quase que oferecia um babador. A alegria de ver, porque é o amor que faz isso, o amor por um filho, por uma filha, está cantando lá na frente da igreja, está fazendo um teatro, uma coreografia, e aquilo a gente se sente muito mais feliz do que se a gente estivesse ganhando Oscar. É o amor que faz isso. Quando você ama, e o nome da pessoa amada é exaltada, isso te deixa mais feliz do que se fosse você a ser exaltado. E se não é assim com você, talvez você só ame você mesmo. E precise buscar uma terapia, fazer um tratamento, campanha de jejum e oração, libertação. Mas quando a gente ama, e a pessoa amada é honrada, a gente fica mais feliz do que se fosse com a gente. E quando a gente ama a Deus, não é diferente. Como Daniel deve ter ficado feliz. Foi uma recompensa para Daniel ver dos lábios do rei Nabucodonosor um reconhecimento do poder e da glória do seu Deus. O que eu quero dizer para você é que se você for fiel a Deus, Deus vai te dar a alegria de ver o nome dele sendo exaltado por sua causa. Quem nos ensinou isso foi Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Ele falou, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus nos ensinou, seja luz, seja diferente, ame, tenha uma vida santa, porque quando as pessoas virem isso, elas não vão glorificar você, elas vão glorificar o seu Pai que está nos céus. Não foi isso que aconteceu com Daniel? Você pode esperar o mesmo na sua vida.
Amém? Está melhorando. Terceiro versículo. Daniel foi promovido. Quem não gosta de ser promovido? Verso 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador sobre toda a província da Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. O menino tinha aí os seus 17, 18 anos. E já era o chefe de todos os sábios da Babilônia e o governador de toda a província da Babilônia. Nabucodonosor, que não era tolo, eu já disse isso aqui, ele podia ser meio doido, mas ele não era burro. Quando ele viu a resposta de Daniel, ele pensou, esse é um menino que eu preciso ter aqui na minha liderança. Vou dar trabalho para ele. Vou colocá-lo como chefe. Porque é isso que um líder faz quando percebe outras pessoas de potencial, traz para perto de si e entrega responsabilidades porque ele sabe que pode ficar tranquilo. Então Daniel foi promovido. E a gente pode muitas vezes também ser promovido por conta da nossa fidelidade a Deus. Afinal, foi Jesus quem ensinou. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Lembram daquela palavra de Cristo? Muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Às vezes um crente entra numa empresa como faxineiro, e ao longo dos anos ele vai crescendo, ele vai se destacando por sua dedicação, sua honestidade, o seu trato. O chefe percebe o seu potencial, investe na vida dele e ele vai crescendo. Quando Guilherme Colgate saiu de casa, saiu porque a família não tinha condições de sustentá-lo. Família pobre, numerosa, ele saiu de casa, sem saber para onde ia, foi para a cidade grande procurar um emprego. No meio da rua, encontrou com um vizinho. O vizinho disse para ele 2 coisas, meu filho. Seja sempre honesto, entregue sempre o dízimo. Falou isso para ele. Guilherme Colgate foi para a cidade grande, foi para Chicago, e ali começou a trabalhar numa fábrica de sabão. E o primeiro salário que ele recebeu foi muito pequenininho, mas ele lembrou do que aquele vizinho havia dito para ele. Seja sempre honesto, entregue sempre o dízimo. Ele dizimou. Começou a crescer na fábrica. E ele começou a ganhar um salário melhor. Agora já podia até mandar um dinheirinho para casa, para ajudar com a família. E ele se sentiu tão abençoado que ao invés de dar 10% de dízimo, começou a entregar 20%. E foi crescendo dentro daquela empresa. E a empresa começou a ver ali o seu potencial. A certa altura, ele se tornou sócio da empresa. E a empresa passou a fabricar não apenas sabão, mas todos os itens de higiene, sabonete, escova de dente, creme dental. Vocês conhecem a marca Colgate, que se tornou uma multinacional. Aquele homem enriqueceu, prosperou, de tal maneira que no final da vida dele, entregava 90% de dízimo e vivia confortavelmente com os 10% restantes. Procura depois na internet a história de Guilherme Colgate. É uma história das mais interessantes. Quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Eu acredito que quando a gente, por exemplo, não é dizimista da nossa mesada, dificilmente a gente vai ser dizimista quando se tornar executivo de uma grande empresa e receber dezenas de milhares de reais por mês. A gente tem que ser fiel no pouco, e assim Deus vai colocar a gente sobre o muito. Isso aconteceu com Daniel, pode acontecer também com você. Amém? Amém. Quarto e último versículo. Os amigos de Daniel foram recompensados. Isso aqui é muito bonito.
A pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Por que eu acho bonito esse pedaço? Porque Daniel não esqueceu dos amigos. Daniel não esqueceu dos amigos. Quando a vida de Daniel correu perigo, ele chamou os amigos e disse: me ajudem em oração. Misael, Ananias e Azarias oraram. Agora Daniel estava sendo exaltado. E aquele menino tinha um coração de ouro, porque ele pensou assim: eu não posso deixar que quem esteve junto comigo na dificuldade não vá compartilhar junto comigo da vitória. A Bíblia diz que Daniel intercedeu, pediu. Aproveitou que o cartaz dele com Nabucodonosor, estava alto, e disse: rei, se o Senhor vai me promover, promova também Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles 4 haviam sofrido juntos, corrido risco de vida juntos, haviam dobrado os joelhos juntos, tinham pago o preço juntos. Então era justo que eles também fossem honrados juntos. E foi isso que aconteceu ali. Mais uma lição para a nossa vida: quando Deus erguer você, não se esqueça daquelas pessoas que estiveram ao seu lado quando você passava por dificuldade. Amém? Então nós vamos para as nossas considerações finais. O que aprendemos com esses versos? Pelo menos 3 lições. Primeira lição: Deus transforma circunstâncias difíceis em grandes bênçãos para aqueles que o seguem fielmente. O Deus que transforma água em vinho, transforma circunstâncias difíceis em grandes bênçãos. Do mesmo modo que a provação enfrentada pelos jovens hebreus acabou contribuindo para o seu sucesso, as nossas tribulações serão usadas por Deus para o nosso benefício e crescimento. Porque Deus pode usar absolutamente tudo. Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você enfrenta tribulação, perseguição, injustiça, doença, desemprego, dívida. Não se desespere, porque Deus pode usar todas essas coisas para o seu bem. Ele é capaz. Então, creia em Deus, confie em Deus. Acredite que Ele ama você e que Ele sabe o que faz. Talvez Daniel e seus amigos não tivessem entrado no radar de Nabucodonosor, o rei não tivesse posto os olhos e os promovido, se não fosse o grande perigo que eles atravessaram. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda lição que nós temos que aprender: o cristão pode exercer uma influência benéfica nos mais diferentes lugares. Essa é uma parte importante da história. Quando Daniel esteve em condições de pedir algo ao rei, e vamos combinar, qualquer coisa que Daniel pedisse para o rei naquela hora, o rei concederia. O rei estava muito impressionado com Daniel. Aí Daniel disse assim: Nabucodonosor, faça um pedido. Libera a gente desse palácio. Porque, olha, todo mundo aqui é pagão. Todo mundo aqui é idólatra. Libera a gente. Nós queremos ir ficar lá com o nosso povo. Nós queremos ficar lá com a nossa gente. E tem mais, Nabucodonosor. Isso aqui é uma corte de política, de conchavo, de corrupção. A gente não gosta desse ambiente, é um ambiente pesado. Então, deixa a gente ir ficar lá com o nosso povo. Foi isso que Daniel pediu? Não. Daniel disse: rei, dê serviço para a gente. A gente quer estar aqui, no palácio. Porque Daniel acreditou que ali no palácio ele poderia fazer diferença. Agora, aquela pessoa que fala assim:
crente não deve se envolver com política. Vai ter dificuldade com Daniel. Porque Daniel quis se envolver. E Daniel pediu para o rei envolver os amigos dele. Porque Daniel e os amigos de Daniel entenderam que ainda que lá no palácio houvesse idolatria e desonestidade, era lá que eles deviam estar, para fazer diferença. Eu vejo aí uma diferença muito grande entre a atitude de Daniel e a atitude de muitos judeus do exílio. Por exemplo, se você ler o Salmo 137, que é um salmo tocante, emotivo, ele começa dizendo assim: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, lembrando-nos de Sião. Lembra desse salmo? No verso 2 ele fala assim: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Aquele povo sentou, chorou, não queria mais louvar, porque estava no cativeiro. E enquanto tinha gente sentada chorando, tinha gente lá no palácio querendo oportunidade de fazer diferença. A minha pergunta a você essa noite é: você vai sentar e chorar? Ou você vai se levantar e vai fazer diferença? Porque alguns contemporâneos de Daniel simplesmente entregaram os pontos, irmãos. Disseram: não vamos louvar mais, penduraremos as nossas harpas. Sentaram e choraram. Mas enquanto tinha gente sentada chorando, tinha gente de pé trabalhando para fazer a diferença naquele lugar tão ruim, a capital mundial da feitiçaria, a cidade de Babilônia. Então, meu querido, seja onde Deus colocar você, pode ser o pior lugar do mundo, faça a diferença lá. Aliás, onde a treva é mais espessa, a luz é mais necessária e mais notada. Queira Deus que o nosso Brasil, um dia venha a ter lá nos seus palácios homens da estatura de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E que Deus ouça a nossa oração. E que nós vivamos para ver, lá nos palácios do nosso país, homens de Deus, fazendo a diferença na política e no governo. Homens como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Que o Senhor levante tais luzeiros para dissipar as trevas que tantas vezes ocupam esses espaços. Terceira e última lição. Sempre vale a pena permanecer fiel a Deus e fazer a sua vontade. A gente tem aprendido isso com Daniel. Daniel nunca escolhia o caminho mais fácil. Ele escolhia o caminho certo, ainda que houvesse dificuldades. Mas o final da história sempre mostra que vale a pena confiar no Senhor. Esse verso eu queria que você lesse junto comigo. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Vamos lá? Vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Marque esse versinho na sua Bíblia. É promessa de Deus. Não desanime. Não desista, porque o seu trabalho vai ter uma recompensa. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E quem é fiel a Deus, sempre é recompensado. Amém.